E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Ótimo. Estamos aqui para tentar passar mais algumas dicas aí sobre os textos, né, que serão cobrados no vestibular da Federal deste ano. Hoje o texto é do Discurso do Método, do René Descartes, mais especificamente a parte 1 e a parte 2, que estão no edital, né, as partes que serão cobradas de acordo com o edital. Enfim, lógico, a gente sempre recomenda ler o livro inteiro, mas nós sabemos das necessidades de vocês aí, às vezes a falta de tempo até, né, que é tanta coisa que é cobrada, mas de todo modo é muito importante. Agora, se você não tem condição, leia a primeira parte, a segunda parte, são textos curtos, dá uma assistida na aula aqui, né, depois, para ver se consegue complementar, e enfim, espero que ajude aí. Aquele papo lá de sempre, né? Se inscreve, curte, enfim, compartilha, aquele treco todo lá que tem que se fazer aí e tal, né? Mas enfim, vamos continuar então, pessoal. Sem muitas delongas, eu quero ser bem direto, bem objetivo. Inclusive, foi até difícil encontrar um tempo livre, porque agora com o bebê e minha esposa grávida do segundo, confesso que não tá fácil, né? A gente encontrar um tempinho aqui para poder gravar esses vídeos aqui para ajudar vocês, mas nós estamos tentando e hoje foi possível. Bom, a primeira parte do discurso do método, nessa primeira parte, o René Descartes, ele tenta explicar o porquê, na verdade, ele tentou traçar esse caminho, né? Por que tentar traçar esse caminho de apontar a razão como sendo importantíssima para o ser humano e por que da importância de fazer bom uso da razão. E aí ele explica, ele tenta justificar, colocando a razão como algo essencial ao ser humano. Então percebam ali, né, o que está escrito. A razão nos distingue dos animais, não os acidentes. Muito bem. Os animais, eles possuem, tal como o ser humano, um corpo, possuem sentimentos, enfim, tal, né? Mas, segundo o René Descartes, eles não possuem a razão. A própria corporalidade é uma questão acidental. Nós nos enquadramos iguais aos animais em relação a isso, mas não é isso que nos distingue em 100%. No caso, entre um ser humano e o outro ser humano, nós também temos acidentes. O que são os acidentes? São as coisas que podem ser diferentes de uma pessoa para outra, que são meramente estéticas ou de qualidades, enfim. Por exemplo, uma questão estética. Eu tenho essa testa aqui avantajada, que dá para bater um bife, né, na minha testa, por exemplo. O outro tem uma testa pequena. Alguns estão perdendo a guerra, né? Vão ficar carecas como eu. Não tem como, já capitulei, já desisti. Outros têm muito cabelo. Uns são brancos, outros são negros, outros são louros e assim por diante. Outros são ruivos. Enfim, são meros acidentes. E acidente em filosofia não é uma questão pejorativa aqui, tá? Não estou falando que eu tenho a testa grande, então estou me discriminando. Não é isso. É no sentido de algo que é evidente, que aparece. Um outro acidente, por exemplo, eu sou atleticano. Entre vocês, certamente deve ter coxas brancas, corintianos, flamenguistas. Difícil achar um paranista, mas pode ser que encontre um. Então, essas questões que nos diferenciam são meros acidentes, certo? Não é isso que define a nossa humanidade. O que vai definir a nossa humanidade? A razão. A razão é algo, inclusive, que está superior aos acidentes. Na verdade, se não fosse a razão, acidentalmente, nós seríamos diferentes. Mas a razão nos torna iguais. Essa essência. O que é a essência? É algo que, se você tirar, você tira a, o próprio conceito, deixa de fazer sentido. Então, por exemplo, se tirar a razão da humanidade, não existe mais humanidade. Existe um animal mamífero entre muitos outros, né? Que também possui emoções, também possui, mas enfim, mas a razão é o mais importante. E para o René Descartes, se a razão é o mais importante, evidentemente é nela que nós devemos trabalhar, certo? Porque a razão
não é maior ou superior numa pessoa ou em outra. O próprio Descartes deixa claro isso. Todos nós temos razão, porque é a nossa essência. O que acontece é que algumas pessoas, por questões acidentais, e lembre que eu não estou falando de uma coisa pejorativa aqui, não quero diminuir ninguém de maneira alguma, é uma questão filosófica. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue fazer uso da sua razão por uma questão neurológica, por exemplo, tem alguma necessidade, enfim, alguma deficiência física, coisa do tipo que o valha, né? Não sei nem se essas são as palavras mais adequadas, até peço perdão, mas essas pessoas, elas são seres humanos, só que por uma questão funcional não conseguem transparecer o uso da sua razão, mas a razão está ali, tá? E isso é muito interessante, porque o Descartes ele também trabalha essa questão. Nós vamos ver quando ele diferencia lá o corpo, a substância material extensiva da substância pensante, né? Que seria a alma, enfim, mas não vou me atropelar aqui. Então, se nós temos razão, por que alguns conseguem colocar em prática, vamos dizer, com uma pessoa que não tem nenhum impedimento funcional, vamos dizer assim, por que alguns fazem o bom uso da razão, conseguem chegar a conceitos, a verdades, enfim, a ciência, seja lá o que for, e outros não conseguem desenvolver, por exemplo, a matemática. Segundo Descartes, é porque não fazem uma boa aplicação da razão, tá? Então, essa boa aplicação da razão, ela é muito necessária nesse sentido, tá? Então, nós precisamos fazer uma boa aplicação da razão. E é isso que ele pretende colocar em prática. Lembrando que o Descartes, ele não era um defensor do empirismo lá, tipo, numa visão tomista, aristotélica, seja lá o que for, mas ele também não era cético. Só que, ao mesmo tempo, ele entrou em parafuso, porque a questão acidental, o corpo, os sentidos, eles podem nos enganar. Só que, por outro lado, muitas coisas que as pessoas dizem ser racionais, segundo o René Descartes, também não têm um fundamento sólido, também não podem ser comprovadas nem pela própria razão que essas pessoas alegam utilizar para defender essas coisas. E aí? Sobra o ceticismo, sobra o desespero, segundo Descartes. Então, ele tem que fazer um caminho para mostrar na razão algo que seja confiável, que seja verdadeiro, que não possa mais haver discussão, e a partir daí começar um caminho para conhecer as demais coisas. Ok? Então, na primeira parte é isso. É uma justificativa do ser humano como um ser racional e a necessidade de fazer uma boa aplicação da razão. Por isso ele começa esse caminho no discurso do método. Tá? E ele continua ali, bom, aqui um complemento do que eu falei, né? Então, Descartes narra o caminho para o método, assim faz uma análise das diversas ciências, coloca a matemática como a mais segura, estabelece não aceitar como verdadeiro nada que fosse aceito simplesmente pelos costumes, sobretudo pela variabilidade de afirmações e das diferentes ciências. Bom, por que ele coloca a matemática como a ciência mais segura? Tá? Não que a gente não possa se equivocar, porque se nós não fizermos bom uso da razão, a gente não consegue resolver uma equação matemática. Mas é porque a matemática, ela é uma ciência que é uma ciência racional, né? Ela envolve cálculos, proporção, formas geométricas, são dimensões racionais. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a noção de triângulo, né? É uma forma geométrica que a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Isso é meramente irracional, porque não existe um triângulo perfeito desse, talvez, na natureza. Pode ser que exista, né? Mas, no geral, é uma construção racional. Né? Eu estou falando assim, pode ser que exista, porque eu não sei. Né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, normalmente, se considera isso uma construção racional, assim como a noção de quadrado, círculo, os cálculos, né? São racionais, não dependem dos sentidos para serem construídos. Isso na visão de um racionalista, lógico, né? Ou tem filósofos que discordam disso, não é o caso aqui. Então, estamos trabalhando o racionalismo em Descartes. Bom, mas mesmo aquelas outras ciências que dizem ser racionais, elas variam muito de opinião, às vezes para o mesmo assunto. E o Descartes, na visão dele, percebeu que essas opiniões
os conceitos científicos, as explicações sobre os fenômenos da natureza e sobre as demais coisas que envolvem o ser humano eram muito mais baseadas na tradição, nos valores, né, nos costumes, do que num uso da razão para comprovar se aquilo é verdadeiro ou não. E por isso as pessoas se equivocavam, elas confiavam mais na sua intuição, mais no achismo, etc. e tal, do que na razão. E quando você baseia o seu conhecimento nos costumes, na tradição, na mera tradição, na religião apenas, sem fazer uso da razão, segundo essa visão, você acaba se acomodando, você para de exercitar a tua razão. E você pode começar a aceitar como verdadeiro argumentos que, na verdade, são falsos. Eu vou dar um exemplo tosco aqui, bem tosco mesmo, nem sei se ele é tão válido assim, mas para tentar ilustrar. Então, por exemplo, só um pouquinho. Imagine se eu pergunto para vocês, em qual coordenada geográfica nasce o Sol todas as manhãs? Bom, por uma questão de costume, de hábito, né? Nós diríamos, o Sol nasce no leste, né? O Sol nasce ao oriente, vamos dizer assim, né? Por isso que o Japão é considerado a terra do Sol nascente. Mas racionalmente, cientificamente, numa apuração mais aprofundada, você percebe que, na verdade, é uma afirmação baseada na intuição, no que a gente consegue ver imediatamente. Porque, na verdade, o Sol não nasce. O Sol ele é imóvel no sistema solar. Não sei se seria imóvel a palavra, mas o que gira, na verdade, no movimento de rotação é a Terra. E é isso que faz a gente ter os dias e as noites. Então, percebam que por muito tempo se acreditou que, não todo mundo, mas muitos cientistas até acreditaram que era o Sol mesmo que girava, que dava a volta, melhor dizendo, assim, né? Nascia num lugar, se punha em outro e tal. Então, dizia-se racional o argumento, mas, na verdade, era um argumento baseado numa intuição, no costume, na tradição, né? E depois veio ser desmistificado, vamos dizer assim. Mas não é só isso. Muitas outras coisas podem nos levar ao equívoco, né? Pela tradição, pela autoridade, segundo o René Descartes. Então, na segunda parte, o que acontece? Na segunda parte, o René Descartes, então, ele já faz uma explicação, né, mais detalhada sobre um método, digamos assim, né? Sobre os 4 princípios da razão cartesiana, também conhecido, o sistema também conhecido como dúvida metódica, porque ele parte da dúvida. Ou seja, ele diz assim, para você ter um conhecimento racional, me perdoem, pessoal, tá? Saindo aí de um resfriado, né? Então, aqui, ó. Para você partir para um conhecimento racional, é preciso substituir opiniões por outras melhores e ajustadas ao nível da razão. Ou seja, o René Descartes ele queria se livrar de toda forma de saber que ele possuía que não era segura, racionalmente falando. O problema é que ele, segundo toda a firula que ele tem no texto ali, né, todos os meandros ali do texto, parece que ele não estava acreditando em mais nada. Tudo, até a própria existência dele podia acabar sendo questionada. E aí ele podia cair numa coisa que ele não queria cair, que era o ceticismo. Porque o ceticismo diz o seguinte, nós não conseguimos afirmar nada. Pode ser que exista uma verdade, mas o ser humano não vai conseguir chegar nela. E o René Descartes, em certa medida, ele até parte disso, porque ele parte da dúvida metódica, ou seja, não considerar como verdadeiro absolutamente nada, certo? Mas ordenar os pensamentos para ver se existe algo de fato racional. E aí, esse método envolve 4 princípios. O princípio da evidência, que consiste em averiguar o que tem alguma dúvida, está no nosso entendimento, seja na matemática, seja na química, na biologia, na religião, seja onde for. Se existe alguma coisa no nosso entendimento que ainda existe alguma dúvida, será que é assim mesmo? Essa dúvida é suficiente para derrubar essa crença. E aí você tem que começar do zero. Então, a evidência
é análise assim, não é análise, porque análise é o segundo ponto ali, mas é uma visão que você tem da situação e verificar. Se tem dúvida, começa o método. E aí é o primeiro passo, ver essa evidência. Se existe alguma dúvida, não considerar como verdadeira aquela afirmação. Aí vem a análise. A análise consiste no quê? A análise consiste na divisão, certo? Na divisão extrema, em quantas partes forem possíveis serem divididas, tá? Esse problema, seja um problema matemático, seja qual for, tá? Para que você tenha um campo de visão melhor para analisar a situação, para identificar o que não foi resolvido, o que ainda é falso, o que já pode ser afirmado sobre aquilo. Por exemplo, numa equação lá, eu sei que o 2 mais 2 é igual a 4, mas ainda tem o x para ser descoberto. Então, eu separo, depois eu vou ordenando de novo e vou tentando resolver aquilo. Isso, segundo Descartes, seria essa divisão, em quantas partes for possível. Mas isso não é só para matemática, para outras situações também. Depois vem o terceiro passo. O terceiro passo é a ordem. Ou seja, nós precisamos ordenar da seguinte forma. Agora temos que resolver aquilo que a gente dividiu. Então, verificamos o problema, agora começamos a resolver. Das situações mais simples, dos desafios mais simples, ordenando os nossos pensamentos até os mais complexos, para ver se eles vão se resolvendo e chegando até a resolução dos mais complexos. Então, ordeno meus pensamentos, resolvendo os problemas dos mais simples até os mais complexos. E, por fim, a quarta etapa seria a enumeração. A enumeração, ela é conhecida em algumas interpretações como revisão, tá? E essa revisão, essa enumeração tem que ser exaustiva. Ou seja, depois que você resolveu, opa, cheguei à situação. Era realmente aquilo que foi afirmado no início? Não, não era. Realmente aquela dúvida minha serviu, porque eu desmontei a situação e eu cheguei numa outra conclusão. Por exemplo, é a Terra que gira, ou coisa do tipo, sei lá, né? Então, o que acontece? Nessa parte da enumeração, da revisão, você vai revisar todas as etapas e tudo que você fez. Inclusive, ponto por ponto ali do problema que você tentou resolver. Se você percebeu que ficou alguma coisa para trás, putz, eu resolvi aqui, mas eu poderia ter resolvido de outra forma, começa de novo. Começa a resolver de novo. Porque a razão não pode se sustentar em alguma... o exercício racional começa na dúvida, mas ele não pode terminar com uma dúvida. A dúvida é o começo, né? Por isso, dúvida metódica. Então, para você afirmar que resolver uma situação tem que ser de forma exaustiva. E é interessante que o Descartes faz isso numa análise do ser. E é muito interessante, porque, veja só, se ele diz que os sentidos são equivocados, eu não posso nem determinar quem eu sou analisando a minha imagem no espelho ou olhando outras pessoas, porque eu estou olhando apenas acidentes. Eu preciso identificar aquilo que é essencial. Do contrário, talvez nem eu seja real. Ou não sei até que ponto que o René Descartes realmente acreditava nisso, né? Enfim, uma coisa mais subjetiva, mas... por exemplo, no livro Meditações da Alma, nos cursos do método também parece um pouco isso, ele chegou meio que quase a duvidar do próprio ser, ou seja, tipo, será que não é um sonho tudo que a gente vive, né? Na Meditações da Alma, ele fala do gênio do mal, né? Será que isso aqui não é fruto de um gênio do mal, né? De alguma mente que está nos enganando, ou seja lá o que for. E aí ele parte da própria análise do ser. Só que ele não quer partir dos sentidos, porque os sentidos são enganosos, como eu dei o exemplo, né? Da nossa visão do céu, coisa do tipo. Ele quer ter algo na razão dele que faça ele ter certeza que esse método aqui, que ele estudou, inclusive, de fato se sustenta. E aí, ele tem o cogito ergo sum, porque é o seguinte, se alguém está duvidando, se alguém está tentando resolver, se alguém está trabalhando nesse exercício, certo? Há uma consciência fazendo isso. E essa consciência é um ser pensante, porque alguém está pensando nessa dúvida. E esse que pensa não pode não ser real,
Porque ele, mesmo que ele discuta a sua própria existência, é alguém discutindo, então é um ser. Se é um ser, existe, porque o ser é real, o ser existe. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Então essa é a primeira afirmação 100% segura e que não pode ser refutada. E que, segundo Descartes, segundo, enfim, os estudiosos de Descartes, leva a cair por terra o argumento cético. Então perceba que Descartes aqui, ele não se pauta nos sentidos, que para ele são perigosos, nem na tradição, nem nos costumes, mas chega a um conhecimento frio até sobre si mesmo, que é o cogito ergo sum, ou seja, alguém está fazendo essas discussões, sou eu. Então, penso, logo existo, cogito ergo sum. Então, opa, chegou num conhecimento racional. Segundo René Descartes, isso trouxe alívio, digamos. Opa, o ceticismo não é soberano. O empirismo também tem seus limites, por isso que eu não comungo dele. Então, eu parto da razão pura e simples para outras coisas também agora. Porque se existe um conhecimento racional que não pode ser duvidado, então é bem provável que tudo aquilo que envolvia a matemática, como sendo afirmada ser racional, de fato deve ser racional mesmo, porque existe uma coisa segura, pode ter outras. Pessoal, eu não sei se eu fui claro. Se não foi, que se lasque. Até porque eu não sei explicar de outra forma. Então, espero que eu tenha sido claro. Tá? O cogito ergo sum, ele trabalha um pouco mais para frente, em outra parte do livro. Mas eu quis colocar aí para vocês entenderem, né? Que a primeira... foi nele mesmo que ele fez esse exercício, em primeiro lugar, antes de fazer em outras atividades do mundo. Né? Então, isso é interessante também em Descartes. Galera, dos textos que estão sendo cobrados, né? Eu creio que é um dos textos mais legais, né? Os outros têm uns textos muito pentelho esse ano aí, né? Muito chatinho, mas muito mais propaganda do que filosofia. Esse aí não, esse aí já é um texto filosófico clássico, importantíssimo. Eu acho que vale muito a pena aí vocês lerem, se aprofundarem, né? Lembrando que não precisa ficar só na minha aula, vocês têm que ler, se quiser assistir a aula de outros professores também, para sanar as dúvidas, eu creio que vale a pena. Bom, no meu canal, eu tomo liberdade para fazer uma reflexão sempre, né? Daquilo que eu considero ser verdadeiro, enfim, né? E aqui tem um texto do apóstolo Paulo que diz assim: meu Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O René Descartes, para concluir que a razão é um elemento essencial e que ela não pode ser confundida com as sensações, ele teve que dividir o ser humano em duas partes. A substância extensiva material, que é onde habitam os acidentes, dos sentidos que nos enganam, só que ela não podia estar ligada diretamente à substância pensante, que é a parte racional. Segundo Descartes, isso estaria na alma, né? Essa parte, essa substância pensante. Mas para compreender Deus, né, o próprio Descartes chega a essa ideia que os caminhos talvez não sejam tão fáceis assim. E não são, porque Deus é espírito, né? Ele não é nenhuma dimensão, não pode ser compreendido psicologicamente nem materialmente. Segundo o apóstolo Paulo, somente aqueles que recebem o Espírito Santo podem compreender Deus na sua plenitude. Aliás, na sua plenitude, talvez ninguém consiga compreender nunca, mas compreendê-lo o suficiente para acreditar nele e para ter fé nele, porque a fé é um dom de Deus, ela é espiritual. Então, pessoal, para Deus, existem alguns exercícios filosóficos que são
meros exercícios. Eles podem servir, talvez, para explicar racionalmente o porquê acreditamos e se é possível acreditar em Deus ou se Deus é um ser necessário ou não. Mas não leva à fé em Deus, ao crer em Deus como Salvador, como Senhor da nossa vida. Né? É por isso que a fé cristã ela é democrática. É por isso que você vê uma tiazinha, às vezes, aquelas tiazinhas do coque, da saia comprida, né? Nem se depilam, né? Muitas vezes. Você vê elas crendo em Deus, mesmo sendo muitas vezes pessoas bem simples, ou aqueles tiozinhos, né? Do terno e gravata, bem simples. Muitas vezes mal sabem ler e escrever, e com uma fé inabalável em Deus. Chegaram à conclusão de Deus para suas vidas e têm fé em Deus. E muitas vezes você vê intelectuais, pessoas muito sábias, que acreditam na importância da religião, até tudo, mas que não creem. Porque o caminho todo que elas fizeram não foi suficiente, porque elas não receberam o Espírito Santo. Por qual motivo, não vou saber explicar aqui. Talvez porque não pediram o dom, talvez porque, sei lá, na soberania divina ele não as concedeu. E existem outros intelectuais que creem em Jesus, creem em Deus. Né? Podemos citar C.S. Lewis, o Descartes, né? Do jeitão dele, né? Não precisamos concordar com o jeitão dele, mas acreditava também. C.S. Lewis, né? O Francis Collins, né? Chesterton, o Newton, né? O Louis Pasteur e tantos outros gênios aí da ciência, da filosofia, conseguiram acreditar em Deus, e alguns até de uma forma mais bíblica, tal, porque receberam o Espírito Santo. Então, se você tem dificuldades em crer em Deus, eu vou dizer uma coisa, essas dificuldades são reais, não se sinta mal, não se sinta culpado. Nós, cristãos, também temos dúvidas muitas vezes, e nós pedimos ao Espírito Santo que ilumine a gente. Não existe conhecimento de Deus sem iluminação do Espírito Santo. Então, busque, converse com ele. Está em dúvida? Essa dúvida é sadia, faz parte da essência racional do ser humano. Então, coloque-se de joelho e peça a Deus, Deus, me revela, fala comigo, aquece o meu coração, me dá uma experiência espiritual, né? Eu quero caminhar contigo, mas eu não estou conseguindo. Eu creio que ele vai responder a vocês, tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus, espero ter ajudado. Até uma próxima oportunidade.